Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos começar agora, tá, um vídeo aula sobre dinâmica terrestre. Eu acredito que vai ficar uma aula um pouco extensa, tá? Então eu peço a vocês que a hora que perceberem que está ficando cansativo, vocês paralisem e depois retomem a aula. Eu vou fazer essa aula maior assim mesmo sabendo que vai ficar extensa, porque eu já tenho que fazer uma outra parte com um outro assunto. E é um assunto complexo esse. Bom, então como o próprio tema já diz, nós vamos falar sobre dinâmica terrestre. O que é a dinâmica terrestre? Algo que é dinâmico é algo que está em constante processo de transformação. Então nós vamos ver todo esse processo de formação da Terra. Então nós já vimos a Terra no espaço. Então agora a gente vai ver a Terra enquanto a sua estrutura, tá? Então nós vamos ver que para entender todo esse dinamismo, a primeira coisa que nós vamos ter que buscar aí é entender como a Terra ela é estruturada, ou seja, como ela é dividida, tá? Então vamos por aqui, vamos começar aqui para vocês verem o formato da Terra. Então nós sabemos que a Terra ela é dividida, vamos pegar aqui o marcador, que aí vocês vão me acompanhando. A Terra ela é dividida em crosta, essa aqui é a crosta, que é essa camada superficial, é essa casquinha aqui da Terra. Ela é a parte mais fina. Se a gente pensar na estrutura mesmo da Terra, eu gosto de fazer esse paralelo, essa analogia em relação ao ovo, tá? Nós temos o ovo da galinha, tem a casca dele, certo? Aquela casca, que é a parte mais dura, é o que nós chamamos de crosta, ou o que também nós chamamos de litosfera, tá? Que é essa camada rochosa. Logo abaixo dele, nós temos o manto, que é essa parte aqui, que é rocha mais pastosa. E depois nós temos o núcleo. Bom, então vamos à sequência. É interessante vocês perceberem que a crosta ela tem uma espessura, tá, que vai variar de 5 a 80 quilômetros. E nós dividimos a crosta em duas partes, tá? Nós temos a crosta continental, que também é chamada de sial. O que é sial? Silício e alumínio. Nós também temos a crosta oceânica, que é chamada de cima, que é sial e magnésio. Só que ela é menos espessa, tá? Você vai ver que ela tem uma espessura aí de 5 a 15 quilômetros de espessura. É interessante ressaltar que até hoje o ponto mais profundo que eles conseguiram chegar dentro de perfurações em relação à crosta foi uma perfuração que eles fizeram na Rússia, que chegou em torno aí de 12 quilômetros de perfuração. Então tudo que nós vamos estudar, tá, daqui para frente é em relação à observação, é em relação à catalogação, e depois a gente vai estar falando sobre isso, tá? Agora aqui eu trouxe um outro ângulo para vocês verem dessa estrutura da Terra. É como se a gente pegasse aqui e cortasse a Terra nesse sentido, é um pedaço da Terra, tá? Essa parte superficial aqui é o que nós chamamos de litosfera. Você tá vendo aqui, ó, a litosfera, vamos pegar aqui o nosso desenho de novo, nosso marca-texto, tá? Essa parte daqui, ó, que eu quero que vocês percebam, isso daqui, tá, é o que nós vamos chamar de litosfera. Só esse pedacinho aqui é a litosfera. Ah, professora, mas essa outra parte aqui? Essa parte aqui é a astenosfera. A astenosfera é uma camada já do manto, tá vendo aqui, ó? Ela já é uma camada do manto. Essa camada do manto, o manto a gente vai dividi-lo em duas partes, tá? Se você ver o manto todo, desde o seu processo até aqui, ó, ele tem de 100 a 2.900 quilômetros de espessura. O manto, a gente vai dividi-lo em manto superior e manto inferior. Essa parte da astenosfera aqui, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Essa parte aqui da astenosfera, ela faz parte do manto superior. Essa parte da astenosfera, ela é a camada mais pastosa, tá? O manto, ele é uma rocha mais pastosa, mais maleável.
O manto aqui inferior, que eles também chamam de mesosfera, ele é um manto mais duro, certo? Mais endurecido. Até aí, tranquilo? Então, nós vamos dizer que de 670 quilômetros até 2.900 quilômetros, nós vamos ter o quê? O manto inferior. A parte que vai separar o manto do núcleo, nós chamamos de descontinuidade de Gutenberg. A descontinuidade de Moravec separa a crosta do manto, certo? Então, a de Moravec separa a crosta do manto, a de Gutenberg, o manto, tá? Do núcleo. Já quando nós falamos aqui, ó, do núcleo, a gente também divide o núcleo em duas partes. Nós dividimos o núcleo, deixa eu só pegar aqui a minha setinha de novo. Nós dividimos o núcleo em núcleo externo e núcleo interno, tá? O núcleo externo, como o núcleo todo, essa espessura todinha aqui varia de 2.900 a 6.000 quilômetros, isso aqui tudo. Esse núcleo interno aqui, ele é mais duro do que o externo, ele é mais endurecido. E o núcleo, ele é responsável por todo o campo magnético da Terra. E nós falamos que ele é constituído de níquel e de ferro. Por isso, ele é chamado de NiF, níquel e ferro, ok? Vamos ver aqui, que se vocês perceberem, o núcleo, né, externo, ele tem mais ou menos aí 1.600 quilômetros de espessura, o núcleo interno de 1.300 quilômetros de espessura, ok? Então, isso aqui é a estrutura da Terra. A Terra, ela é estruturada em crosta, tá? Que é a parte superficial da Terra, manto e núcleo. O manto, ele é dividido em manto inferior, tá? E manto superior. Lembrando que no manto superior é onde está a astenosfera, é a parte mais líquida do manto, certo? E o núcleo, ele é constituído de níquel e de ferro, tranquilo? Então, vamos à sequência. Como, né? Com tudo que é feito, lembra que eu falei para vocês que o máximo que eles conseguiram perfurar aí foram em torno de 12 quilômetros de profundidade. A crosta tem em torno de 80 e a crosta continental. Então, todos os estudos que são feitos é a partir do quê? Tá? A partir do estudo da idade da Terra. É o que nós vamos chamar de tempo geológico. O que é o tempo geológico? O tempo geológico, ele difere do tempo cronológico, ele vai diferir do tempo baseado na ideia criacionista. Então, para chegar ao tempo geológico da Terra, então vai ser essa linha, eles vão criar uma linha, tá? Em que a Terra tem em torno de 4,5 bilhões de anos. Então, ele representa, dentro desse tempo cronológico, dentro dessa linha, né? Desculpa, desse tempo geológico, os acontecimentos de cada fase da Terra. E para isso, ele estrutura cada linha dessa baseada em eons, eras, períodos, épocas e idades. Como que eles chegam a isso, né? Como que eles fazem essas datações? O que estuda isso? É a geocronologia. Então, a geocronologia vai ser a ciência que vai procurar fazer essas datações. O que eles usam para fazer essas datações? Eles vão usar, né, datações relativas, que é baseada na estratigrafia. O que é essa estratigrafia? A estratigrafia de fósseis. Eles vão pegar camadas de rochas que têm a presença de fósseis e analisar, né, qual período foi soterrado primeiro. Então, daí eles vão mensurando a idade da Terra, os períodos de acontecimento. Dá para se perceber as camadinhas, ó. Vamos dar um zoom aqui
Quando a gente fala da questão das camadinhas, se você perceber, ó, cada camadinha dessa teve um período de soterramento diferente. Quem que estuda isso? Né? A estratigrafia. Ela faz esse estudo porque ela estuda a camada e o período de sobreposição dessas rochas. Tranquilo? Só isso que eles utilizam? Não. Nós temos também, além da estratigrafia, nós temos também a geocronologia, que faz a datação absoluta. A datação absoluta, ela usa a questão da radioatividade. Eles usam urânio, carbono 14, potássio, chumbo, para fazer a datação de fósseis. Só que eles conseguem fazer datações de fósseis mais recentes, né? Não tão antigos. Então, a partir disso, a partir de observações, a partir de materiais que a Terra vai liberando do seu interior, eles foram formulando tudo que se tem em relação a essa dinâmica terrestre, que é o que nós vamos estar falando daqui para frente. Eu vou mostrar para vocês agora a questão do tempo geológico, baseado nessa linha de tempo dentro das eras, e vou mostrar alguns acontecimentos que eles acreditam que tenha acontecido, e vou fazer um paralelo em relação ao Brasil, que eu acho pertinente vocês terem esse olhar. Bom, aqui eu trouxe para vocês a questão dos íons. Alguns dividem o seguinte, coloca, e é interessante como que a gente olha, né, essa escala geológica aqui. A gente olha em processo de soterramento igual uma rocha, então a gente vai olhar de baixo para cima. Quanto tá mais embaixo aqui, ó, foi o que foi soterrado primeiro, certo? Se a gente pensar isso aqui dentro de acontecimento de um ano, o homem, tá? Só para vocês terem uma noção, que o homem só vai surgir no finalzinho da idade da Terra, tá? Do período de tempo geológico da Terra. Então vamos imaginar todos esses acontecimentos distribuídos durante um ano, durante, né, os meses do ano. Se fosse assim, o homem, ele surge aqui, ó, no quaternário, certo? Então o homem, ele só vai surgir no mês de dezembro, no dia 31. Alguns falam que lá às 23 horas e 59 minutos, tá? O último badalar das horas é quando a espécie humana ela vai surgir. Então, de novo, a análise do tempo geológico é de baixo para cima. Os íons, nós dividimos, alguns pegam pré-cambriano e não joga o pré-cambriano como era, tá? Joga ele aqui como íons, tá? Mas aqui ele fez essa divisão, o livro de vocês, às vezes ele trouxe isso aqui como pré-cambriano, tá? Eu gosto mais dessa classificação. Ele traz o íon criptozoico e depois o fanerozoico. O criptozoico, ele é dividido em pré-cambriano. O que é a era pré-cambriana? É a era mais antiga, é a era de formação da Terra, tá? É o processo inicial da Terra. Aqui você pode ver que ainda ela vai estar na fase cósmica, a atmosfera vai estar bem primitiva, aqui vai estar sendo formadas primeiras rochas, a rocha magmática, o endurecimento, as rochas metamórficas. Então a gente divide isso aqui em períodos, que é o adiano, aqui ele coloca arcaico, vocês podem usar o termo arqueozoico, eu prefiro mais, e o proterozoico, importantíssimo. Arqueozoico foi o período da formação, tá, do embasamento dos continentes, do assoalho dos continentes. Foi daí que começou a endurecer as rochas, certo? O proterozoico aqui vai destacar muito porque é nesse período proterozoico que nós vamos ver a importância dos locais que estão inseridos dentro dessa formação. Por quê? Quem teve, né, o seu processo mais ligado à era, né, pré-cambriana no período proterozoico, tem estruturas do período proterozoico, esses locais são riquíssimos em recursos minerais metálicos, porque são rochas magmáticas e metamórficas que têm recursos minerais como ouro, ferro, manganês. Isso vai ajudar muito na economia do país,
caso do Brasil. O Brasil ele é de formação geológica antiga, então parte da estrutura do assoalho do território brasileiro é do período Arqueozoico e Proterozoico. Por isso o Brasil ele é riquíssimo em recursos minerais. Então vocês vão ver que as primeiras espécies, tá, de seres vivos vão começar aqui, ó, no Proterozoico. De onde surge toda a teoria? Tá? Teoria do Big Bang. Então essa é a primeira fase. Então eles partem desse princípio, que teve essa explosão do Big Bang, que a partir da explosão do Big Bang gerou o que nós chamamos de poeira cósmica. Essa poeira cósmica, a partir do movimento de rotação, né, até mesmo da Terra, essa poeira ela foi aglutinando e aquecida pelo movimento de rotação, o que pegou esse material rochoso e derreteu e fundiu. Então no primeiro momento a Terra era o que? Rocha derretida, totalmente rocha derretida. E constantemente, como você pode observar aqui, ó, constantemente ela era bombardeada. Eu quis colocar isso aqui para que vocês percebessem. Constantemente ela era bombardeada por meteoros. E é esse bombardeio de meteoros que eles acreditam que vai dando a configuração da estrutura interna. Os metais, né, que estavam nos meteoros mais pesados, igual níquel, ferro, foi indo para o interior, o que configurou a formação do núcleo. Metais mais leves, igual silício, alumínio, silício, magnésio, o que foi sendo mais leve foi, lógico, fundido e ficando mais superficialmente. Por isso que eles acreditam que a crosta seja constituída de silício e alumínio, e silício e magnésio. Ok, se você perceber, aqui já está tendo algumas rochas endurecidas, certo? Então, e tem material derretido. Então a Terra começa a esfriar. Na medida que ela começa a esfriar, vai liberando gases e começa a haver a formação da atmosfera rudimentar, a atmosfera primitiva. Acredita-se, né, dentro do que eles elaboram como teoria, que nesse contexto de bombardeamento a Terra também recebeu meteoros com cristais, né, de gelo. E ao colidir com a Terra nesse estado, eles automaticamente evaporaram e começou a presença de H2O na atmosfera, o que começa a proporcionar as chuvas. Então eles acreditam que choveram por vários, né, milhares de anos. E foi através dessa chuva, quanto mais chovia, mais evaporava, mais chovia, mais evaporava, que formou aí os mares. E o que vai dar hoje o formato da atmosfera que nós temos, a quantidade de água que nós temos, certo? Bom, então isso daqui é o que nós chamamos de pré-cambriano, basicamente dividido nesses períodos: Adeano, Arqueozoico e Proterozoico. A próxima fase é o que nós chamamos de Paleozoico. O Paleozoico, aí nós já vamos ver uma outra forma de rocha sendo formada, que é a sedimentar. E você já vai perceber aqui, ó, que já vem os invertebrados, primeiros peixes, seres com concha, tá? Plantas maiores. Então aqui você já tem uma mudança, a Terra está totalmente em mudança, alteração, tudo. E as rochas que haviam sido formadas, as magmáticas, as metamórficas, com esse processo de mudança em relação à temperatura, as chuvas que já estavam constantes, essas rochas, elas foram passando por um processo de intemperismo, de desgastes, e foram desgastando e acomodando em locais mais baixos. Daí a formação das jazidas carboníferas. Então eu chamo a atenção de vocês para esse período, tá, paleozoico, e vocês não podem esquecer desse período aqui, ó, carbonífero. Por que o período carbonífero ele é muito importante para vocês, tá? Porque é esse período que ocorreu a formação das bacias sedimentares. Então, rapidinho aqui, depois eu vou dar uma aula sobre relevo, aí eu vou, e estrutura geológica, a gente volta sobre isso. Quando eu falo de bacia, bacia eram áreas rebaixadas dentro
do relevo, da estrutura geológica, e ela era rebaixada e tinha pontos mais elevados ao seu redor, certo? Esses pontos mais elevados foram sendo desagregados, quebrados, e os sedimentos que iam caindo dessas laterais, todos iam compactando nessa região aqui, ó. E nesse compactar também, compactava florestas, animais, daí veio a formação das bacias sedimentares, de grande importância econômica também, porque dependendo do que foi acumulado, sedimentado aqui, pode ter recursos minerais não metálicos, como o carvão mineral, que é hoje, né, e no período da Revolução Industrial foi um dos combustíveis mais utilizados. Esse aqui é o que nós chamamos de carvão mineral, tá? Não é o vegetal, esse é o mineral. Quando que ele foi formado? Na era paleozoica, maior parte, no período carbonífero, certo? Brasil tem carvão? Sim, o Brasil tem carvão. O Brasil ele está inserido em formação geológica antiga, porém a maior forma de estrutura geológica que o Brasil tem são as bacias sedimentares. É interessante ressaltar que aqui ainda o último período paleozoico é o Permiano, guarda isso, tá? O último período da era paleozoica é o Permiano. Nesse período aqui, a Terra ainda era considerada Pangeia, tá? Que agora a gente vai ver o que é a ideia da Pangeia. Quando a gente fala da questão da Pangeia, a Pangeia foi uma teoria partida por Alfred Wegener, onde ele acreditava que havia uma única massa continental dentro do planeta. Tá? E ele deu esse nome de Pangeia. E ele fala que a Pangeia ela ficou desde o seu processo de formação até o período Permiano da era Paleozoica. Aí, olha o que é a Pangeia. Então você vai ver aqui que a Pangeia é tudo isso aqui, ó. Toda essa parte emersa. Tá vendo que todos os continentes eles estão juntinhos? Então, para Alfred Wegener, ele acreditava que tinha um único oceano, que era o Oceano Pantalassa, que circundava toda essa massa continental. Ele acreditava que tinha esse único mar, que era o Mar de Tétis. Quem que elaborou essa teoria? Essa teoria de Alfred Wegener. É a teoria da deriva continental, em que todos os continentes estavam juntos e posteriormente eles ficaram à deriva, tá? Agora, ele elaborou essa teoria no final do século XIX para início do século XX. Ele não conseguiu provar essa teoria e foi ridicularizado no meio científico. Aí ele foi fazer uma viagem para a Groenlândia para buscar mais dados e de lá ele não voltou, né? E por que ele foi ridicularizado? Porque quando ele falou que todos os continentes estavam à deriva, porque um dia eles estiveram juntos, ele não soube explicar a causa específica, né? O que causou, o que foi responsável por esse deslocamento. Então, o nosso objetivo agora é que vocês entendam todo esse processo. Então, ele acredita e encaixa perfeitamente. Como vocês podem analisar aqui, ó, olha a Terra em movimento. Tá? E se você olhar, ela vai, olha aqui, separa. Tá vendo que aqui a América do Sul estava encaixadinho com a África, você percebe ela separando? Dá uma olhada aqui, ó. Essa aqui é a placa indo-australiana, ela gruda aqui, ó, na Índia. Pertinho da Índia aqui, ó. A Índia vai grudar aqui na Ásia, tá? Então isso aqui é um movimento que nós, né, partimos e embasamos para chegar até a teoria das placas tectônicas. Aqui vocês vão perceber direitinho o que eu estava falando para vocês. Então, Permiano. O Permiano é o último período da era paleozoica, certo? Aí, aqui no Triássico. Triássico é o primeiro período da era Mesozoica. Aqui ainda, tá? Aqui a Terra já começa a separar. Então é no período
Triássico, da era Mesozoica, que a Terra já começa a se desmembrar. Aqui você já tem dois continentes. Você tem aqui, ó, a Laurásia, porção norte, e a Gondwana, porção sul. Então você tem os dois blocos continentais. Se perguntarem para vocês em qual período a Terra começa a separar, aí você vai dizer que é no período Triássico da Era Mesozoica, pois neste período, né, surgiu os dois blocos continentais, Laurásia ao norte, que era constituído pela América do Norte, Europa e Ásia, e pela América do Sul, tá? Pela África e pela a região aqui da Antártida, que constituía a Gondwana. Bom, olhando agora, vocês vão ver que aqui estava tudo juntinho, certo? Como estava tudo juntinho, olha o que Alfred Wegener vai usar para embasar a teoria dele. Esse encaixe perfeito. Como os dois continentes estavam encaixados perfeitamente, justificava que todos estes estiveram juntos formando uma única massa continental. Aqui no Jurássico ainda estavam juntos, tá vendo? Já começa, mas ainda tá junto. Agora, se você olha no último período aqui da Era Mesozoica, já é o Cretáceo. O Cretáceo ele já separou. E foi nesse período aqui, ó, do Cretáceo, quando começa a separar a América do Sul da África, que ocorre o maior derrame basáltico nessa região aqui, ó. Lembra, tá tudo juntinho, certo? A hora que abre, são forças opostas, ó. São forças antagônicas. A hora que rachou, saiu lava. Isso aqui, ó, derramou lava pra cá, ó, para dentro do Brasil. Então, a lava que derramou aqui para dentro do Brasil vai ser a lava, né? Que foi uma lava, um material magmático extrusivo, que vai dar origem à terra de Massapê, ao solo de terra roxa, tá? Que é vulgarmente, né, muito utilizado, muito difundido aí. E você vai ver, tem indícios que comprovam que toda a queda das cataratas do Iguaçu é de basalto. O que é basalto? Rocha magmática extrusiva, ou seja, que aquela área das cataratas do Iguaçu foram lavas que foram escorrendo. Até o formato atual. Tá? No formato atual, vocês vão perceber a Terra já dentro dessa configuração. Então, isso daqui é o que nós chamamos da teoria da deriva continental. Foi as teorias que embasaram, né, para chegar até a teoria das placas tectônicas. Aqui vocês vão ver a questão dos répteis, que foi outra coisa que Alfred Wegener usou para embasar a teoria dele. Então ele falou que o fato, né, dos continentes estarem encaixadinhos, ele encontrou fósseis iguais. Olha aqui, tá vendo? Aqui, ó, o 1, tá? Ele encontrou fósseis que é aqui, o 1, tanto na América do Sul quanto na África. O 4 ele encontrou nessa região toda aqui, ó. Aqui também ele encontrou o 3, que é o Mesosaurus, tanto na América do Sul quanto na África. O 2 ele vai encontrar na África, na Índia, e pegando aqui questão da parte da Antártida e da Austrália. Então foi a partir dos indícios de fósseis que ele encontrou iguais em continentes, que na época que ele estava estudando, eu quero que vocês entendam que Alfred Wegener, ele fez esse estudo no finalzinho do século XIX, para início do século XX. A gente já estava lá na era Cenozoica, e a gente está falando disso daqui, desses indícios, que foi de quando? Isso aqui é do período Jurássico. Aqui, ó, se tá desse jeito, é lá do Permiano, do Paleozoico. Aí, Jurássico, que foi o período dos dinossauros. O período dos dinossauros, ele aconteceu quando? No período Jurássico. Por isso o filme Jurassic Park, certo?
Alfred Wegener, então, embasou a teoria dele no fato do encaixe perfeito, né, dos dois continentes, da América do Sul com a África, e o fato dele ter encontrado fósseis iguais nos dois. Então, para ter fósseis iguais, o que justifica esses fósseis iguais? Eles terem sido encaixados. Daí, ele elaborou a teoria da deriva continental. Porém, ele morreu sem essa teoria ser aceita no meio científico, certo? Bom, como eu já falei para vocês, então, que a teoria da deriva continental, tá, foi elaborada por quem? Por Alfred Wegener, onde ele partia do princípio que todos os continentes estavam juntos, constituindo uma única massa continental, ao qual ele chamou de Pangeia. O que ele usou para validar essa teoria? O encaixe dos continentes, África e América, e os fósseis encontrados. Ele não conseguiu provar a sua teoria no meio científico, tá? Ele morreu sem essa aceitação. Porém, mais à frente um pouquinho, eles começaram a fazer investigações oceanográficas, ou seja, investigações no fundo do oceano. Isso já no século XX, tá? Já para meados do século XX, ali, tá? Em torno de 1930, 1940, eles já começaram a fazer essas investigações. Como que eles estavam fazendo essas investigações? Eles iam no fundo do oceano e pegavam rochas. Lembra de eu falar para vocês que eles usam a radiação para fazer datação das rochas? E eles começaram a pegar essas rochas no fundo do oceano para ver a datação delas. Então eles foram percebendo que dentro do fundo do oceano tem rochas com datações diferenciadas. E embasando nessas duas teorias, né, tanto na teoria da deriva continental, quanto nas investigações oceanográficas, eles chegaram à teoria das placas tectônicas. A teoria das placas tectônicas, ela só foi elaborada, tá? Ela veio ser aceita a partir do século XX, né? Na década de 60, a partir desses dois fundamentos. Mas aí, na concepção de quem elaborou a teoria da deriva continental, eram só os continentes que estavam em movimento. O próprio nome já fala, deriva continental, deriva dos continentes. Na visão da teoria das placas tectônicas, eles juntaram as duas teorias e chegou nessa, onde na visão das placas tectônicas, a crosta terrestre, ela tá toda fragmentada e toda à deriva, boiando sob o magma, que é a força do magma que faz com que essas placas elas se desloquem, tá? Deu para entender então? Então o que é placa tectônica? Placa tectônica é a camada rochosa que vai estar envolvendo a Terra e elas estão fragmentadas, ou seja, quebradas, é como se elas fossem um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça, tá, da crosta está boiando sob o magma. E o magma, ele movimenta, tá? O magma, ele realiza um movimento que nós chamamos de convectivo. O que é um movimento convectivo? Quanto mais próximo ao núcleo, tá? Ao núcleo superior, é mais quente. Então o magma aqui, ó, inferior, ele é mais quente do que o magma, tá? Que tá ali no manto superior. Então você sabe que o quente, ele é leve, então ele dilata e ele sobe. Aí ele sobe, resfria e desce. Então esse movimento convectivo circular do magma é que pega a placa que está aqui em cima e desloca as placas. Desloca as placas no sentido convergente, desloca as placas no sentido divergente e desloca as placas no sentido transformante ou tangencial. Falamos que os movimentos convergentes são também chamados de destrutivos, tá?
Os divergentes são considerados, chamados de construtivos. Os tangenciais de conservativos. Tranquilo? Tá? Então, repetindo, definição de placa tectônica. Tá? As placas tectônicas constituem a camada rochosa que envolve a Terra, fragmentada, boiando sob o magma. O magma movimenta a partir do movimento convectivo e desloca as placas no sentido convergente, divergente e transformante. Ok, vamos dar sequência então. Agora eu vou estar mostrando para vocês, tá? Como vocês podem perceber aqui, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, em relação à teoria das placas tectônicas. Como eu falei para vocês aqui, ó, as placas tectônicas são, tá, gigantescos pedaços dentro da crosta. Cada pedaço desse se encaixa perfeitamente no outro, tá vendo? Toda essa área aqui, ó, que eu tô passando aqui o mouse, são áreas de limites de placas tectônicas. E essas áreas de limites de placas é o que faz com que essas regiões sejam mais instáveis, porque estão em limites de placas tectônicas. Aí você está acostumado, não, o Brasil ele é um país abençoado, ele não tem tanto terremoto, certo? Mas o Brasil já teve terremotos, o Brasil já teve erupções vulcânicas. Por que ele já teve? Porque lembra que o Brasil já esteve no limite dessas placas, hoje ele está no centro de uma placa. Qual que é a placa que nós estamos no centro? Tá? É a placa sul-americana. Então, o fato do Brasil estar no centro dessa placa é o que confere essa maior estabilidade. O fato do Chile, o Chile está dentro da placa sul-americana e faz limite com a Nazca. As duas realizam movimentos convergentes. Tá? Esse movimento convergente aqui faz com que o Chile esteja numa área bastante instável. Então, como dá para vocês perceberem, nem sempre o limite do continente coincide com o limite das placas tectônicas, ok? Então, vamos continuar para vocês perceberem a questão das placas tectônicas. Lembra que isso aqui é tudo material rochoso. Você tem a parte que está imersa e tem a parte que está submersa. Então aqui embaixo está tudo debaixo do oceano, está tudo debaixo do oceano. Porém, tem o assoalho oceânico, lembra disso? A crosta oceânica, tá? Então isso aqui é tudo rocha. Ela é menos densa do que essa, mas é rocha. Tranquilo? Alguma dúvida? Vamos embora. Aqui são os movimentos para vocês verem, ó. Você tem aqui o movimento divergente, certo? Olha o movimento divergente. A placa abre, sai lava, essa lava endurece e vai solidificando no fundo do oceano. Por isso que a gente fala que no fundo do Oceano Atlântico está sendo construída a dorsal mesoatlântica. Porque a lava que sai aqui entra em contato com o oceano e endurece. Então o Oceano Atlântico ele está expandindo. Por isso que eles encontraram rochas com datações diferentes, certo? Esse aqui é um movimento divergente. Também temos esse movimento divergente no meio ali, na parte mais leste da África, que a gente fala que é o chifre da África. Então, quando esses movimentos divergentes ocorrem no meio do continente, nós falamos que eles são responsáveis pela construção de rifts, que é o que vem sendo formado na África, que é o Rift Valley. Esse aqui é um movimento transformante, tá vendo que as placas elas deslizam em sentidos opostos? Então, a maior parte desses movimentos, eles ocorrem no fundo do oceano. Porém, nós temos esse movimento na região ali dos Estados Unidos, tá, da Califórnia, e ele é responsável pela pela formação da falha de San Andreas. São áreas de intensa atividade sísmica, e eles acreditam que nessa região aqui vai haver um falhamento, porque há um atrito
entre as duas placas. E nesse atrito, eles acreditam que vai formar essa falha, né? A falha já está em processo de formação, já se percebe essa falha, depois se vocês quiserem ver. Tem até o filme, né? Falha de San Andreas, que retrata esse movimento. Qual que é o nome desse movimento? Transformante ou tangencial, certo? Esse daqui é o que nós chamamos do movimento, tá? Deixa eu só voltar aqui para vocês verem. Esse aqui é o movimento, ele ficou sem animação esse. Esse aqui é o movimento convergente. Ele é um movimento convergente e dentro da animação ele já vinha com o aspecto da subducção, que é a parte, tá vendo essa crosta aqui? Essa crosta, por ser mais densa, ela mergulhava debaixo da crosta continental. Porque, presta atenção aqui, ó, ela é menos espessa, tá? Ela é menos espessa, a placa oceânica, porém ela acaba conseguindo ser mais pesada, e no processo do movimento convergente ela mergulha debaixo dessa, e quando ela mergulha debaixo da placa continental ocorre o que nós chamamos de subducção, certo? Então a subducção é a parte da crosta que é absorvida, subductada pelo magma, ok? Aqui eu trouxe para vocês verem o movimento do magma. Esse aqui é o movimento convectivo do magma. Ele sobe, tá vendo? Aí ele faz o movimento de convecção, certo? Aqui, ó, dá para vocês perceberem, ele subindo, rachou. Ao abrir, ele tá mostrando o quê? O movimento divergente, que é esse movimento aqui, ó. Esse movimento divergente é o que formou o que nós chamamos aqui, ó, essa região aqui, da crista médio-oceânica. É essa região aqui que vai formar a dorsal mesoatlântica. Isso daqui é o que eu chamei, que eu falei para vocês, que é o processo, tá, de subducção. A subducção é essa placa continental, a placa oceânica mergulhar debaixo da placa, tá, continental. E ao mergulhar, o magma derrete ela e empurra a parte continental, formando aqui cordilheiras, como a Cordilheira dos Andes. Então a Cordilheira dos Andes, ela é fruto desse processo em que a placa oceânica, que é a de Nazca, foi subductada e soergueu a placa continental sul-americana, formando a Cordilheira dos Andes. Ok. Aqui eu trouxe para vocês verem a placa de Nazca, tá? A placa de Nazca sendo subductada. Aqui é a placa sul-americana. A hora que ela foi subductada, aqui tem o exemplo para vocês verem, ó. Vamos dar o zoom aqui. Tá vendo? Ela está sendo subductada. A hora que ela vai ser subductada, o magma derrete ela, ok? Aqui, ó. Aí já dá para vocês perceberem. A hora que ela é subductada, a pressão aqui empurra e foi o que formou os Andes. Ele é fruto do soerguimento. Aqui dá para você perceber, ó. Também ela descendo e formando a placa, sendo subductada e formando aqui. Aqui era para ter uma animaçãozinha também, só que não apareceu. Vamos ver aqui se vai. Não apareceu. Aqui são movimentos divergentes. No teu movimento divergente, tá vendo que as setinhas estão opostas? Aqui é o movimento do magma, então abre, expande e forma a dorsal mesoatlântica, certo? No processo da dorsal mesoatlântica, então expande aqui e aqui diminui. Então nós passamos pelos três movimentos: o movimento divergente, oposto, o movimento convergente seguido de subducção, porque a placa oceânica
ela é menos espessa, tá? Porém, ela é mais densa. No movimento convergente, ela mergulha, entra em contato com o magma, derrete e empurra a crosta, ocorrendo surgimento e formação de cadeias montanhosas. É o que nós chamamos de dobramentos modernos. Agora, nós temos movimentos convergentes, que são forças no mesmo sentido, só que as mesmas placas têm a mesma, tá, densidade, como uma placa continental com uma placa continental. Aí ela não é subductada, a gente fala que ocorre a abdução. Como elas têm as mesmas densidades, elas empurram uma na outra. Foi o que deu a formação do Himalaia, da cordilheira do Himalaia, que é também um dobramento moderno. Aí você vai me perguntar, licença só um pouquinho. Aí vocês vão me perguntar, não, professora, então o Brasil tem dobramento moderno? Aí eu vou dizer a vocês, em formas de relevo não, o Brasil não tem dobramento moderno. Por que o Brasil não tem dobramento moderno? Porque nós estamos no centro de uma placa tectônica e o fato da gente estar no centro dessa placa tectônica, nós temos essa maior estabilidade, tá? Nós estamos num local mais estável, tranquilo? Então, voltando, como eu falei para vocês, nós buscamos aqui, falamos a teoria das placas tectônicas, certo? Agora, tudo isso que nós falamos em relação às placas tectônicas, e eu já comecei a comentar com vocês, vai dar origem ao que nós chamamos dos agentes modeladores do relevo, tá? Quando a gente fala dos agentes modeladores do relevo, nós tratamos esses agentes modeladores internos e também podem ser chamados de endógenos. Todos eles vão modelar e construir o relevo. Mas ele modela e constrói o relevo a partir do quê? A partir da dinâmica das placas tectônicas, a partir do movimento que as placas tectônicas realizam. Então, primeira coisa que vocês têm que ter em mente, por que interno? Porque tudo isso que vai acontecer na crosta, todo o dinamismo que vai acontecer superficialmente, todos esses relevos que vocês veem, planaltos, planícies, montanhas, tudo isso é fruto do que ocorre no manto, ou seja, do movimento convectivo do manto. O manto movimenta, que é onde está o magma. Ao movimentar, ele desloca as placas. Ele desloca as placas convergente, divergente e transformante. Ao fazerem esses movimentos, como consequência desses movimentos, nós vamos ter o quê? Tá? O vulcanismo, os abalos sísmicos e os tectonismos. Esses três são agentes internos, tá? Os três são responsáveis pela construção, tá, do relevo terrestre. Eles são agentes construtores e também modeladores do relevo. Por isso que nós falamos que a Terra está em constante processo de dinamismo. Professora, lembrando de novo, como que vocês sabem disso? Como que os cientistas sabem disso? Tudo isso é feito a partir, tá, dos estudos que eu falei para vocês, das datações de rochas, dos materiais do processo de erupções vulcânicas, tá, que vai dando subsídios para que essas teorias sejam fundamentadas, certo? Então, nós vamos falar da questão dos vulcanismos. Vulcão, você pode ter os vulcões, certo? Tanto em forma aqui, ó, se você olhar, você pode ter o vulcão em forma de cone, que é uma montanha também, que geralmente é nos cumes mais elevados, você pode ter aqui dentro das cadeias montanhosas, montanhas, tá? Vulcões extremamente ativos. Então você vai ter áreas ativas de vulcões em locais de maior instabilidade. Tanto é que tem a área que nós chamamos de Círculo do Fogo. A área do Círculo do Fogo vão ser áreas de encontros de placas tectônicas, ela está ali na região do Pacífico, são a área onde nós temos a maior quantidade de vulcões ativos do mundo,
Tá? Então, os vulcões, ele libera material tanto em estado sólido, líquido e gasoso, como está mostrando aqui, ó. Esse material que o vulcão está liberando, ele está liberando lava. Essa lava é magma, que vai dar origem às rochas magmáticas. Quando, né, e aqui nesse processo de endurecimento vai formar outros tipos de rocha, outros tipos de relevo, vai contribuir para a fertilidade do solo. Tanto é que as áreas onde se formaram em locais que outrora foram, né, acometidas por erupções vulcânicas são os locais onde os solos são mais férteis, tá? Só que os vulcões, no primeiro momento, eles causam uma destruição total. Outra coisa que é interessante ressaltar, que no primeiro momento da erupção vulcânica, a liberação, não sei se está dando para vocês perceberem, a hora que ele começa a liberar gases, antes de sair lava, às vezes ele libera tanta fumaça, tantos gases, tanta fuligem, que eles tampam, tá, a atmosfera e não impedindo que os raios solares entrem. Isso pode gerar aí até uma mudança em relação ao clima daquele local. Tamanha a quantidade de gases, de fuligens, fumaças que esse vulcão pode liberar. Teve um ano, que agora eu não me lembro, vulcões no Chile, né, começou a dar indícios de erupções e liberou muita fumaça. Voos no Chile e também no Brasil, a Argentina, ali no Uruguai, todos foram cancelados, porque essas fuligens chegaram até praticamente a América do Sul como um todo, mais a porção centro-sul da América do Sul. Tá? Só para vocês verem tamanho, a implicação e as consequências que uma erupção vulcânica pode causar. Sem mencionar caso ele entre em erupção, né? O impacto que isso pode gerar. Bom, voltando aqui, então nós já falamos de vulcanismo. O que são os abalos sísmicos? Os abalos sísmicos é o que nós já sabemos, é o terremoto. O terremoto nada mais é do que o alívio de tensão, tá? Então você está imaginando aqui, você tem duas placas. Essas placas, elas estão se encaixadas, seja ela convergente, seja ela com movimento divergente, seja ela com movimento transformante. Então, no momento, e outra coisa que eu quero que vocês percebam, quando a gente fala que o magma está movimentando, esse movimento do magma, ele é muito moroso, ele é muito lento. Então, você vai imaginando aqui um movimento convergente, então ele vai espremendo, 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 e vai pressionando, 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 até chegar a um ponto que essa rocha, ela não suporta essa pressão e ela libera essa pressão. Por isso que nós falamos que abalo sísmico é alívio de tensão. Ele propaga essa tensão. E se você olhar a propagação da tensão, ela vai para todos os locais. O início do foco da tensão, presta atenção, não esqueçam disso, eu preciso que isso fique claro. Onde começa a liberação dessa tensão, nós chamamos de hipocentro. Até onde ele é sentido, o raio de acesso dele é o que nós chamamos de epicentro. Isso daqui ele é medido por sismógrafos, tá? Essas ondas sísmicas. E eles criaram, a partir de uma escala de logaritmo, criaram aí a escala, né, Richter, que vai medir a intensidade desses tremores. Então, eles começaram a escalonar de 0 a 10. Então, até 5, tá, um abalo sísmico, um terremoto de até 5,9, as destruições elas são significativas, mas tranquilo. Menos que isso, quase não tem danos. Tanto é que os abalos sísmicos no Brasil, já teve abalo sísmico de 5,5, mas muito antigo. Hoje, fala assim, o Brasil tem tremor? Sim. O Brasil tem terremoto? Sim. Mesmo o Brasil sendo um país de formação geológica antiga, o Brasil tem lacunas, tem fendas, né, na crosta. E essa acomodação
acaba gerando tremores. Só que os abalos sísmicos que ocorrem no Brasil, eles são de baixa magnitude, porque geralmente o Brasil está muito distante do foco do hipocentro, ele fica bem distante. Então, terremotos, né, que ocorreu lá no Chile, pode chegar até o Brasil? Pode, só que ele chega aqui fraquinho. Então, os terremotos no Brasil são de baixa magnitude, os danos são menores. Por isso que nós falamos que o Brasil, ele é de menor, tá? Ele é um país com uma maior estabilidade, porque ele está no meio de uma placa tectônica. Quando a gente fala de 7,9, os danos já são grandes. 8,9, sérios problemas. 9 já é devastação. 10, o impacto de um terremoto de 10 pontos na escala Richter é desconhecido, tá? Porque ele já parte do princípio que é destruição total. Vale ressaltar que tudo isso daqui, tá? Todos esses destroços, todos esses impactos em relação ao abalo sísmico, está muito ligado às condições socioeconômicas do país que vai estar enfrentando esse terremoto. Se você pega um país que tem estrutura econômica, estrutura, né, de informação, no aspecto social, igual o Japão. Os terremotos que o Japão sofre por estar em limites de placas tectônicas, são todos eles oscilando, né, os de maiores magnitudes, de 8 a 9, 9,5, 9,3 na escala Richter. Ou seja, são terremotos de destruição de praticamente total. Só que como o país ele é preparado a partir de construções, de equipamentos, a partir até de rotas de fuga, a população é preparada. Os impactos desse terremoto é menor. Só para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, o Haiti sofreu um terremoto, se eu não estou enganado, em 2007. O terremoto foi de 7 pontos na escala Richter. E no mesmo ano, o Chile também viveu o terremoto. Só que o do Chile foi de 8,9 na escala Richter. Dos dois países, o que mais sofreu, tá? E que sofre os impactos desse terremoto até hoje foi o Haiti, por conta das suas condições socioeconômicas. Tá? Então, dando sequência. Aqui, localizado ainda, tá? Em relação a terremotos, uma das consequências é tsunami. O que é um tsunami? É uma onda gigante. Então, tsunami, onda gigante. Uma das causas do tsunami pode ser terremoto, tá? Ou seja, fruto de colisão de placas tectônicas no fundo do oceano. Ah, professora, pode ocorrer um tsunami por conta de avalanche, de erupção vulcânica? Pode. Ah, professora, se cair um meteoro, pode formar um tsunami? Pode. Ah, professora, se jogar uma bomba atômica, pode formar um tsunami? Pode. Certo? Porém, o processo de formação do tsunami geralmente é o mesmo, tá? Primeiro indício do tsunami, eu quero que vocês guardem isso. O tsunami, aqui, por conta de terremoto. Primeiro indício dele, o oceano ele recua. Aqui no momento, tá, de colisão das placas tectônicas, as duas são placas oceânicas, então elas têm a mesma densidade. Uma dá uma baixada e a outra sobe. Nesse processo, a água ela recua, tá? Ela recua. A água volta. Então há um recuo da água da praia. É como se a maré do nada baixasse. Então, primeiro indício de tsunami, oceano recua. Tá. A onda que se forma aqui no alto mar, em que a profundidade do oceano é maior, pode chegar até 10 mil metros de profundidade aqui, ó, no fundo do oceano, até o assoalho oceânico, até essa crosta. A onda aqui, ela é rápida, tá? Porque ela ganha uma velocidade, então ela vem e volta. E ela volta com muita força, com muita intensidade, muito rápida. Então ela viaja muito rápida. À medida que ela vai viajando,
tá? E lembrando, você está observando aqui que o abalo sísmico, ele foi para várias direções, então um tsunami ele não ocorre em um local, tá? Então, na hora que ocorre o abalo sísmico, a propagação da onda vai para tudo quanto é lado. É como se você imaginar a cena de você jogar uma bolinha dentro da água, uma pedra. Você vê que a água voa para tudo quanto é lado. O tsunami é mais ou menos nesse sentido. Então, onde você vai perceber o tsunami? Porque o que vai formar a onda gigante? É a hora que essa onda ela vai viajando pelo oceano e ela encontra dentro do assoalho oceano esse desnível aqui, ó. Porque próximo à crosta, o relevo oceânico é mais baixo. Então, a hora que ela vai chegando aqui na crosta, tá vendo aqui, ó? A hora que ela chega na crosta, ela perde a velocidade, porque ela estava vindo mais ou menos aqui com 800 km por hora, que eles fazem essa estimativa, que ela viaja mais ou menos a 850 km por hora. A hora que ela viaja nessa velocidade, que ela chega aqui e ela encontra esse desnível, então ela tá vindo, eu quero que vocês entendam, ela tá aqui embaixo, tá? A onda tá aqui embaixo, tá bem fundo, certo? Aí ela vai, rápido. Aí ela vai encontrar mais ou menos isso aqui, ó. Ela dá o relevo, tá vendo que tá diferente? Ele vai estar mais raso, aí a onda vai fazer isso, ó. Ela dá aquela freada, ela diminui a velocidade, e ao diminuir a velocidade, aqui tá mais raso, aí ela ganha o quê? Amplitude. A onda pode chegar de 30 a 40 metros de altura, a onda de um tsunami. Tem pessoas, investigadores, que acreditam que teve ondas com tamanhos maiores do que 40 metros, uma coluna de uma onda. E o efeito dessa onda, porque a hora que você vê que ela chegou, ela vem e ela vai destruindo tudo. Então os destroços são imensos. E as pessoas que estão aqui, o que elas podem fazer? Procurar um ponto mais alto para elas se esconderem, porque não tem outra coisa. Se ficar próximo, não tem outra consequência a não ser levado por essa onda gigante, certo? Agora olha aqui, para vocês verem, em 2011, o Japão teve um terremoto de 9 pontos na escala Richter. Eu peguei esses dois, achei interessante trazer isso aqui para vocês. Aqui, tá vendo? É a área de onde aconteceu. Aqui, a mesma estrelinha, que é essa região. Se vocês observarem, a onda que se formou, tá? Aqui, em 3 horas, ela já estava aqui. 6 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas, 18 horas, 21 horas, ela chega no Chile. Ela chega no Chile, tá? Viajando num percurso de 17 mil quilômetros, que ela viaja esse percurso pelo Oceano Pacífico, tá? Ao viajar nesse percurso, ela chega no Chile, tá? Com 2 metros de altura. Lembrando que ela foi perdendo a sua velocidade, certo? Aqui, se você imaginar, a onda aqui, ela viajou mais ou menos, né? Com 809 quilômetros por hora a velocidade dela, aproximadamente, se a gente levar em consideração, tá? O período de viagem e o percurso que ela percorreu. Aí você pega e fala, nossa, graças a Deus, Brasil não tem terremoto. Então, automaticamente, né, não tem terremotos de grande magnitude. A gente fala que para formar um tsunami tem que ter magnitude de 7 acima. Então, pronto, Brasil não tem tsunami, professora, graças a Deus. Aí eu venho deixar vocês um pouquinho preocupados, tá? Preocupados mesmo. Por quê? Lembra que eu falei que tsunami é onda gigante? Então, nós podemos ter tsunamis por outras coisas. Há pesquisas que acreditam que, tá? Se o vulcão aqui, ó, nas Ilhas Canárias, tá vendo?
entrar em erupção e liberar uma grande quantidade de material rochoso, ter avalanche, tá? Pedras, não é uma avalanche, né? Porque avalanche seria gelo, um escorregamento de pedras aqui, de rochas. Essas rochas, ao caírem com volume de lava dentro do Oceano Atlântico, em 6 horas a onda chega em Fortaleza e provoca um tsunami, tá? Que é o que vocês podem perceber aqui, já a imagem do vulcão, tá? Do Cumbre Vieira, que é o que está aqui nas Ilhas Canárias. Aqui, ó, é a proporção dessa onda. Esse deslizamentos, né, de material rochoso aqui, ele pode propagar essas ondas nessas direções aqui, para todas essas localidades. Em 6 horas, a onda atingiria todos esses locais. Então, tá, se acontecer, ela pode chegar até nós mais ou menos com 7 metros de altura. A região de Fortaleza ficaria alagada, porque os rios próximos pegariam a água, né, do oceano que entraria por conta dessa onda e transbordaria. E o impacto, vocês já imaginaram, o impacto seria imenso, né? Então voltando aqui rapidinho, então nós falamos aqui em relação ao vulcanismo, falamos de abalo sísmico. Agora, o que a gente tem que falar sobre tectonismo ou tectônica de placas? As placas, elas podem estar ligadas, deixa eu só voltar aqui para vocês verem. O tectonismo, ele pode ocasionar tanto movimentos orogenéticos, tá? Como movimentos epirogenéticos, tá? Epirogênese. A epirogênese são forças mais verticais, lembrando que tudo fruto do quê? Do tectonismo, certo? O que ocasiona o tectonismo? O movimento das placas tectônicas, certo? A epirogênese são forças mais verticais. Ela pode formar, dentro desses movimentos, relevos como o graben e como o horst. O graben, ela dá uma rebaixada no relevo. O horst, um soerguimento. Então, são forças mais verticais. Dentro desse movimento epirogenético, ele pode ocasionar também a expansão do oceano, tá? Porque se você tem um rebaixamento da parte da planície litorânea, ela rebaixa mais, aí o oceano adentra. E pode ocorrer também, ocasionar, né, o recuo do oceano, levantando, né, ocasionando o soerguimento dessa crosta. Além do movimento epirogenético, nós temos também o orogênese, tá? O movimento orogenético, que são forças horizontais que vão ocasionar aí as dobras ou as falhas do relevo, certo? Só para a gente voltar lá um pouquinho, lembrando aqui dentro da orogênese, nós vamos ter dobras ou falhas do relevo, tá? São forças mais horizontais. Então, movimento orogenético, tá? Forças convergentes. Por que esse relevo dobrou? Porque são rochas mais maleáveis. Então, ela dobra. É daí que nós chamamos, né, e falamos dos dobramentos modernos. Eles são movimentos orogenéticos. É o tectonismo orogenético. Brasil tem montanha? Não, porque o Brasil... montanhas recentes, tá? Eu prefiro trabalhar com a nomenclatura que o Brasil nem tem montanha para não confundir, porque a formação geológica do Brasil é antiga. Então, nós temos planaltos, serras, e tira aí a ideia da montanha. Tranquilo até aí? Então, nós vamos ter aqui os dobramentos modernos, força do movimento orogenético, as dobras, certo? Só que você pode observar que uma subiu e a outra rebaixou. Então, ocorreu um movimento orogenético seguido de movimentos epirogenéticos, tá? Tanto com forças horizontais como com forças, tá, verticais.
Isso se a rocha for mais maleável. Aí ela vem, pressiona, 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 ela dobra. Agora, quando ocorre essa força bem intensa, tá? Força convergente. E a rocha que está sofrendo essa força for uma rocha mais dura, ela não dobra, ela racha. É aí que nós vamos ter as falhas, tá? Então ela vai quebrar. Então a orogênese pode causar dobras ou falhas. Dobras se for rochas mais maleáveis e falhas se as rochas forem mais resistentes. Então, orogenéticos são forças mais horizontais e pirogenéticos são forças verticais. Um sobe e o outro baixa, igual vocês perceberam aqui, ó. Baixou, subiu. Bom, então nós falamos dentro dos agentes internos, ok? Os agentes internos são, então, tá? Vulcanismo, abalo sísmico, tectonismo, ok? Falamos dos movimentos epirogenéticos e dos movimentos orogenéticos. Dentro dos movimentos orogenéticos, nós temos, de novo, né, aqui que nós falamos, as dobras, certo? E temos as falhas. O que que vai mudar? A estrutura desse relevo, ok? Se é uma rocha mais maleável, igual aquela que nós mostramos, né, em questão da essa aqui, ó. Isso aqui é uma rocha mais maleável. Como ele é uma rocha mais maleável, então dá para você perceber que se fosse uma área de colisão de placas, ela dobraria, tá? Então ela dobraria e nós teríamos aí um dobramento moderno, ok? Falamos dos agentes internos, falamos de todos, vamos voltar aqui rapidinho. Agora nós vamos falar dos agentes, tá, externos. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, só pra gente voltar, antes da gente falar aqui dos externos, eu quero que vocês percebam aqui, ó. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui, falamos do período Jurássico, que foi o período da formação aqui dos grandes répteis. Foi aqui no Permiano que havia uma única, né, placa continental, a Pangeia, um único continente. Aqui foi o que ele embasou. No período Triássico, guarda isso, é no período Triássico, tá, da era Cenozoica, que nós teremos os grandes dobramentos modernos. Tá? É aqui que vai formar aquelas grandes cadeias montanhosas que eu acabei de mostrar para vocês. É aqui que nós teremos uma grande intensidade do tectonismo orogenético, que vai ser nesse período aqui terciário, ok? Tá? Então vocês vão ver, é uma característica bem marcante. O que são montanhas, dobramentos modernos? São picos elevadíssimos, tá? Bem pontiagudos, onde o desgaste dele é menor, porque ele é recente, então ele sofreu há menos tempo a ação dos agentes externos. Como são bastante elevados, geralmente o seu cume é coberto por neve. Coloquei aqui para vocês verem o nome das principais cadeias montanhosas que nós temos, tá? Cordilheira dos Andes, que fica no sul, tá? Na América do Sul, na faixa ali do Chile. Os Alpes Suíços, que fica na região central da Europa. O Himalaia, que fica no Sudeste Asiático. As Rochosas, que fica ali do lado, tá, oeste da América do Norte. Cáucaso, fica na região sudeste da Europa. Cárpatos, na porção central da Europa. Cordilheira dos Atlas, fica ali no noroeste da África, que também é uma formação geológica recente. Montes Cantábricos ficam ali no norte da Espanha. Apeninos, os Apeninos na Península Itálica. E os Pirineus, que fica ali na região da Espanha, da França. Ambos são dobramentos modernos. Todos eles estão próximos a encontros de placas tectônicas. Todos eles são de formação geológica recente. É o que nós chamamos de montanhas. São forças orogenéticas, fruto de colisão de placas de movimento convergente.
tá? É o que nós chamamos de tectonismo. Ok. Aqui, só pra gente finalizar, no período, tá, quaternário, tá, da era Cenozoica, foi quando o homem surgiu, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que dentro do tempo geológico, o homem surge no último badalar das horas, tá? Ele vai surgir lá no mês de dezembro, dia 31 de dezembro, é quando o homem surge, ok? Então, voltando aqui rapidinho. Então, aqui nós já falamos, já pontuamos, ok? Agora nós vamos falar sobre os agentes externos. Tudo isso que a gente está falando é modelado e construção do relevo. O relevo é forma. Então, esse modelado terrestre, ele é fruto tanto dos agentes internos quanto dos agentes externos. Os internos são vulcanismo, tectonismo e abalucismo. Agora, quais são, tá, os externos? Os externos, todos eles atuam causando o quê? Erosão. Tudo que é erodido tem que ser transportado. Tudo que é transportado vai ser sedimentado, acumulado. Isso é o que nós chamamos de forças externas ou exógenas. Quais são essas forças? Água. A água pode ser do rio, da chuva, tá? A água do oceano, água em forma de gelo, a questão das geleiras, as avalanches, o vento, o intemperismo. O intemperismo químico, físico e biológico, todos estes causam erosão. Ou seja, todos estes causam desgaste no relevo que foi construído. Brasil é de formação geológica antiga, então há milhares e milhares de anos o Brasil sofre influência desses agentes externos. Por isso que nós falamos que o relevo brasileiro ele é mais aplanado, ele é mais baixo, porque ele é de formação geológica antiga. Então, o modelado terrestre, quando a gente for falar sobre relevo, eu vou retomar isso com vocês. O modelado terrestre, ele é fruto, tá, da sua idade, da sua estrutura geológica, tá? Então, o tempo geológico dele vai ser responsável pela sua característica, a estrutura geológica dele, a rocha que compõe ele e o clima em que ele está inserido desde o seu processo de formação. É isso que vai caracterizar esse relevo, porque esses agentes externos, eles atuam no processo de modelagem. Então a natureza, ela está aí sempre construindo, modelando, transformando. Então a natureza, ela é uma artesã e ela, tá, através dos seus agentes internos e externos, responsável por essas belíssimas paisagens espalhadas pelo mundo. Bom, então quando nós falamos da água, se nós pensarmos aqui a água da chuva, ela vai causar impacto? Vai, mas vai depender do tipo de relevo também. Quanto mais íngreme, né, mais escorrido for o relevo, e sem vegetação ele tiver, mais o impacto dessa água vai causar no solo, porque a erosão vai ser maior, mais retirada de solo vai ocorrer, certo? Agora, nós temos a água de rio, do mesmo jeito. A água do rio, ela vai conseguir, né, causar um modelado maior nesse rio, dependendo do tipo de rocha. Se for uma rocha mais maleável, ela vai permitir que esse rio ele escave ela com maior velocidade. Se for um rio de uma área mais acidentada, a velocidade da água desse rio é maior. Se ela é maior, ela tem uma velocidade maior, então ela cava mais. Então nós vamos ver aí um rio mais retilíneo. Então, se ele é um rio mais retilíneo, ele vai ter uma velocidade maior. Tanto é que, igual a formação do Grand Canyon, a gente fala que o Grand Canyon ele é um bebê ainda, ele está em processo de formação. O que deu origem ao Grand Canyon? Né? Água de rios, água de chuva e a próprio tipo de rocha do local, que permite aqueles canyons gigantescos. Tá? Então, o rio ele causa tanto a erosão, que nós chamamos aqui de erosão
vertical, que vai ser no curso do rio, e o rio também causa erosão horizontal. Por que o rio causa erosão horizontal? Um rio, dependendo do jeito que ele tá, se ele não tiver cobertura vegetal aqui, é o que nós chamamos de mata ciliar, a mata ciliar ela prende a terra, prende o solo daqui. Se não tiver mata ciliar, a hora que o rio enche, ele transborda. Aí esse material aqui, ó, vai ser todo separado, tá? E vem tudo para dentro do rio, o que vai fazer com que o rio ele se torne um rio raso, porque ele vai passar por um processo de assoreamento. E isso é muito comum, como vocês estão vendo nessa imagem aqui, ó. Esse aqui é um rio mais localizado em região retilínea, uma região mais de planície, mais regular. Como é um rio que está numa área de planície, a velocidade da água desse rio não é muito grande. Então ele não consegue carregar muitos sedimentos. Então ele mais acumula do que carrega. Aí ele vai criando essas curvas aqui que nós chamamos, ó. Essas curvas nós chamamos de meandros. Então aqui o processo de sedimentação está maior do que o processo de erosão. Então isso aqui são os exemplos que nós podemos falar de água de rios e de água de chuva, tá? Pontuando que o impacto da água da chuva vai ser maior a partir do tipo de relevo e ausência de vegetação que ela tem. Ok. Voltando, então nós vamos ver aqui que além da água nós temos o oceano. O oceano também causa erosão. A erosão marinha, né, pode ser chamada de erosão marinha ou de abrasão, que é a ação que a água do mar faz em relação à rocha, né, aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então a erosão marinha ou a abrasão que a água do oceano causa nas rochas vão ser responsáveis por formações de relevos como a falésia. Tá? Então a falésia são formas de relevo próximas ao mar. A água do mar, ela vai batendo nesse paredão e vai enfraquecendo. Tá vendo aqui? Tem imagem 1, aí você já veio aqui para a imagem 2. Alguns sedimentos já foram retirados aqui da base. Na imagem 3, mais sedimentos foram retirados e a base desse paredão foi abalada. No 3, mais sedimentos foram retirados. No 4, ela já não tem base, né? Aí para o 5, o que vai acontecer? Ela desce. Aí toda essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, todo esse pedaço de rocha que vocês estão vendo aqui, eram rochas que estavam aqui, que desprenderam. Quando você tem esse formato bem abrupto, isso aqui nós chamamos de um lado escarpado, tá? Que é essa área reta aqui, ó, do relevo. Isso aqui é uma área escarpada. Quando você tem essa área escarpada próxima ao mar e que teve essa escarpa constituída, formada pelo abrasão ou erosão marinha, nós falamos que formou aí uma falésia, tá? Ou paredão. Ok? Isso é fruto do que? Da erosão marinha. Quando a gente pega e vê esse processo, igual eu falei para vocês, isso aqui não é uma ação de um dia para o outro. Isso é muito lento, muito moroso. É aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tá? Então isso daqui vai gerando a desagregação dessa rocha, ela vai oxidando. A água é um dos processos que mais vai atuar aqui, ó. Essa área aqui, ela vai sofrendo processo de intemperismo químico. Tá sofrendo intemperismo químico. Então ela vai desagregando. E nela desagregar, nela oxidar, a gente vai tendo a formação aí de rochas sedimentares, tá? Que aí você vai ver o processo da sedimentação. Aqui, a praia é constituída de areia. Areia é arenito. O que é arenito? Rocha sedimentar. É areia ralada, vamos pensar assim, tá? Aqui é um túmulo. O que é um túmulo? É uma sedimentação, ó. É uma área de... nem é um túmulo, aqui tá mais para uma restinga. Porque para ser um túmulo, ele teria que estar ligando uma porção continental de cá. Mas essa restinga aqui é uma franja litorânea que é fruto de acumulação, de sedimentação. Aqui é uma região de ilha,
tá? Só que essa ilha não podemos nem dizer que foi uma sedimentação por conta de acúmulo de rochas. Nesse caso aqui, ela é uma ilha, né? Se a gente pegar aí igual Fernando de Noronha, dentro do aspecto de erupção vulcânica, certo? Então, o Fernando de Noronha é uma ilha vulcânica que teve o seu processo de formação ligado, né, à grande erupção vulcânica no processo de separação da América com a África. Aqui já é uma área de atol, que é processo também de bancos de areias, de sedimentação. Então, lembrando, todos os agentes externos, eles causam erosão, tudo que erodido é transportado e pode ser sedimentado. Falamos dos oceanos, geleiras. As geleiras, elas vão acontecer principalmente em áreas montanhosas, certo? Essas áreas montanhosas, elas têm uns cumes cobertos por gelo, tá? Então, o gelo aqui, ele é responsável pelo processo de intemperismo físico. E esse acúmulo de gelo, nem sempre esse gelo ele vai ficando parado aqui, né? Tem um momento em que esse gelo ele se desprende. Então, nós falamos que a erosão glacial, né, a erosão cometida pelas geleiras, elas causam uma erosão mais em formato de U. Tá? Ela forma uma erosão mais fechada, tá? Ela tem uma erosão aqui bem mais fechada. Quando essa montanha ela tá próxima ao mar e por fazer essa erosão mais fechada aqui, ó, em formato de U, bem mais fechada, e essa área é preenchida por água do oceano, isso aqui dá origem ao que nós chamamos de formação de fiordes. Então, fiordes são formas de relevos, frutos de erosão, tá? Causada por geleiras. Então, as geleiras vai esculpindo, vai retirando esses sedimentos das rochas e depois, quando entra a água do mar, igual isso só vai acontecer em locais próximos ao oceano, igual o Chile. O Chile tem belíssimos fiordes, a Noruega, belíssimos fiordes, porque para formar um fiord tem que entrar água do mar, tá? Igual eu tô mostrando aqui para vocês. Então, fiord é uma forma de relevo, tá? Que foi constituído, modelado pelas avalanches, tá? Pelas erosões causadas pelo gelo. Tudo isso aqui que é retirado, às vezes eles vão se acumulando. Isso aqui é o processo de acumulação. A gente chama essa acumulação aqui dessas avalanches, dessas geleiras, de morenas ou morainas, que são as formas de acumulação causadas pelas geleiras, ok? Voltando, nós temos ainda aqui a erosão eólica ou erosões causadas pelo vento. Então, o vento, ao colidir, né, com uma rocha, esse vento ele também vai modelar essa rocha, ele vai desgastar essa rocha. E ele vai configurando, vai dando modelados, formatos. Aqui é interessante você pensar o seguinte: eu estou trabalhando um separado do outro, só que os agentes externos, eles atuam todos em conjunto, não tem como a gente pensá-los, tá, isoladamente. Eu estou explicando isoladamente, mas eu quero que vocês entendam que todos vão trabalhar juntos, porque aí fica mais fácil da natureza conseguir esse modelado. Eu não sei se vocês já ouviram falar da região de Paraúna. Paraúna tem cálice de pedra, tem rochas em formato de tartaruga, tudo fruto de erosão eólica juntamente com água, na água de chuva, e todos os agentes externos atuando em conjunto. Então, a erosão eólica, o vento é que vai causar esse modelado. O vento, ele carrega partículas de outras rochas e atiram, né, joga essas partículas numa serra ou nessa própria rocha aqui. E tudo, de novo, vai depender da estrutura dessa rocha. Se ela for uma rocha sedimentar, ela é mais fácil de ser modelada, ela é mais fácil de ser trabalhada pela natureza.
Então, todos esses sedimentos que vão sendo retirados daqui, eles vão ser transportados. E uma das maiores formas, né, maiores exemplos de sedimentação, fruto de erosão eólica, são as dunas, tá? As dunas são formas de sedimentação da erosão eólica. Outra forma de sedimentação da erosão eólica é a formação de solos extremamente férteis, como o loess, que é um solo rico em silício e argila, principalmente ali na região da China, né, do sudeste asiático. Porque os ventos, eles carregam silício e argila por onde eles passam e acumulam nas áreas mais baixas do sudeste asiático, fazendo com que a região tenha solos extremamente férteis. Bom, muito importante também, que atua muito junto, que se a gente for pensar, ele acaba fazendo primeiro, né, ele acaba atuando primeiro, o intemperismo, aí ele acaba ajudando o vento a trabalhar com mais facilidade, as geleiras trabalharem com mais facilidade, os oceanos e aí sucessivamente. Então nós temos 3 tipos de intemperismo: o físico, o químico e o biológico. Quando a gente fala de intemperismo físico, aqui eu coloquei 2 imagens. As duas representam o intemperismo físico. O intemperismo físico, primeiramente, o próprio nome já fala, tá? Ele vai mexer na estrutura física da rocha. Ele vai fazer com que a rocha quebre com um processo. Como isso ocorre? Por variação de temperatura, tá? Então, o intemperismo físico, ele é mais comum em locais onde você tem uma variação de temperatura muito grande. Você tem num período quente e depois esfria. Quente e esfria. Onde que nós temos isso muito intenso? Nas áreas de clima, tá? Áridos, semiáridos, igual o Brasil. No sertão nordestino, nós vamos ver que o intemperismo físico, ele atua com maior intensidade. Não significa que ele não possa atuar em qualquer área. Ele pode, lógico. Imagina, você tem um dia muito quente, de repente vem uma chuva, então você tem um choque térmico. Então, naquele momento, a rocha estava dilatada, você não percebe que ela expandiu, mas ela estava dilatada. Aí choveu, ela esfriou, então ela contraiu. Ela quebrou? Não. Isso é um processo, tá? De dilata, contrai, dilata, contrai. Com o tempo ela vai lá e quebra. Isso é intemperismo físico, tá? Ele mexe na estrutura física da rocha, ele quebra a rocha, tá? Mais comum em áreas que ocorre essa variação brusca de temperatura. Outro local que pode ocorrer intemperismo físico também em áreas que tem gelo e degelo, porque a água em estado sólido, ela ocupa mais espaço do que no estado líquido. Então vamos imaginar que você tem uma rocha, igual você está vendo aqui, e essa rocha teve o orifício preenchido por água em estado líquido. Aí caiu a temperatura, essa água congelou. A água congelada, ela expande, então ela quebra a lateral da rocha. É a mesma coisa de você pegar uma garrafa PET, colocar água e colocar essa garrafa no congelador e deixa. Você vai ver que a água, ela vai expandir, e nela expandir, ela racha a garrafa PET. Então a garrafa sofreu, vamos pensar assim, um intemperismo físico. Bom, aqui eu quero que você perceba árvores e rocha. Essa árvore, a raiz dela quebrou a rocha. Isso aqui é um intemperismo biológico. Então, o que causa o intemperismo biológico? Raízes de plantas, fungos, bactérias, eles vão provocar a quebra da rocha. Já o intemperismo químico, igual está sendo mostrado aqui, ele é fruto da presença de muita água. A água e o calor é o principal fator para o intemperismo químico, porque o intemperismo químico, ele vai ser responsável pelo processo de oxidação da rocha. Por quê? A água, ao atuar, né, com a atmosfera, a atmosfera, ao atuar com a água, vai deixar o pH dessa água mais ácido. E essa acidez da água vai oxidando essa rocha e vai desagregando, tá? Então, nós temos aqui um processo de intemperismo, tá, químico. Outro exemplo aqui de intemperismo químico são as estalagnites e as estalactites, que o processo da água, a água vem na rocha e ao passar
pela rocha, ela vai retirando os sais minerais dessa rocha, porque ela tá com pH mais baixo, e vai acumulando esses minerais aqui, ó, formando as estalagnites e as estalactites. Então nós estamos vendo aí todos os agentes, vimos todos os agentes externos. Então só vamos pontuar rapidinho, tá? Os agentes externos, eles modelam. E a natureza está constantemente sendo transformada. Por isso que nós começamos a dizer, tá? A falar sobre a dinâmica terrestre. Então a natureza está em constante transformação, em constante modelado. Quais são os fatores responsáveis por esse modelado, por essa alteração? Os agentes internos e os agentes externos. Internos, tá? Vulcanismo, tectonismo e abalucismo. O que causa eles? O movimento do magma, que movimenta as placas tectônicas, tá? O que causa, o que gera os movimentos externos? A água da chuva, os rios, o oceano, as geleiras, os ventos, o intemperismo químico, físico, biológico. Isso vai dando todo esse formato que a gente está vendo aí, tá? Finalizamos por hoje. Como eu disse a vocês, a aula ficou um pouco extensa, mas eu espero que vocês gostem. Cansou? Para, se for o caso, volta, tá? Escute novamente, resolva depois as atividades que a gente vai estar fazendo, bom? Então eu agradeço vocês pela atenção. Espero que vocês tenham gostado, tá? Vamos finalizando por aqui. Um beijão, tá? Que vocês possam ter uma semana abençoada. Beijocas!